Bom, então é o seguinte, iniciando aqui a nossa aula gravada, então, como eu estava dizendo para vocês, eu vou começar um pouco falando sobre essa apresentação da disciplina, discussão do processo de avaliação. Hoje essa que é a ideia da gente fazer a discussão. Antes de falar especificamente sobre o conteúdo da disciplina, né, eu queria conversar com vocês um pouco sobre essa questão da regra de funcionamento, digamos assim, né, dessa relação virtual que a gente vai estabelecer durante esse semestre, durante esse período letivo especial, algo como as regras do jogo do que a gente vai ter agora, né? Eu confesso a vocês, eu não sei, assim, eu acho que essa relação, né, de ensino através da internet, ela é uma relação absolutamente diferente, obviamente, de uma relação presencial, né, da gente na sala de aula. Eu acho que quem acha que não é a mesma coisa, que é a mesma coisa, ou que muda muito pouco, eu acho que não tem a mesma compreensão que eu tenho do que é um processo de ensino, né? Essa tecnologia aqui que a gente tem hoje em dia para a gente fazer essas aulas, ela vem sendo utilizada já há algum tempo para fazer o que a gente chama de ensino à distância, né? Que é, novamente, uma sigla sendo usada, que é a EAD, né? Ensino à distância. Mas o que a gente está fazendo aqui no PLE não é exatamente ensino à distância. Não é a mesma coisa do ensino à distância, né? Ensino à distância é um tipo de forma de ensinar através das tecnologias de informação atualmente e que vem sendo testada já há muitos anos, tem uma literatura consolidada, pessoas que pesquisam e discutem essa questão do ensino à distância, mas o que a gente está fazendo não é ensino à distância, né? O que a gente está fazendo é uma adaptação das aulas para a situação da pandemia que a gente está vivendo. Porque para você fazer exatamente ensino à distância, tem uma preparação, tem um material próprio a fazer, os professores têm que passar por uma formação própria para poder oferecer o ensino à distância, coisa que eu não passei e que a maior parte dos professores de lá também, do DEART, não passaram. Então, a gente está fazendo uma adaptação das aulas, né, que é uma coisa muito diferente do que seria o ensino à distância. E nós estamos meio que batendo cabeça para saber de que maneira vai funcionar. Eu também estou tentando estabelecer aqui minha maneira de fazer essas aulas, de coordenar essa aula aqui do laboratório de teatro multimediático. Então, uma das primeiras coisas a falar é isso, né? Essa tecnologia que a gente está usando é uma tecnologia de mão dupla, mas ela, obviamente, não é a gente vai estabelecer uma relação que é, obviamente, muito diferente da que a gente poderia estabelecer numa sala contígua, né, presencial, em que a gente pudesse estar nos vendo e convivendo um com o outro corporalmente numa sala contígua, né? Então, eu pensei em fazer para vocês uma proposta de estrutura de aulas que seria a seguinte. Eu pensei em fazer uma apresentação inicial da matéria, que diz que eu estou falando aqui, é o que eu vou fazer durante todas as aulas, né? Em todas as aulas eu pensei em fazer uma apresentação inicial para vocês do tema, uma apresentação eu pensei que ela pode ser picada, então, digamos assim, eu fazer uma exposição, eu vou dividir os temas de tal maneira em que eu vou fazer exposições, por exemplo, de 15 em 15 minutos, eu vou falar por 15 minutos, e aí eu abro para quem quiser colocar questões a respeito disso que foi colocado nos 15 minutos iniciais, né? E aí volto a falar mais 15 minutos, abro para questões. Eu pensei em a gente fazer uma dinâmica assim e deixar um período final, durante mais ou menos aí 1 hora, se for o caso, da gente fazer uma conversa final durante as aulas. Então, o que acontece? Primeiro, essas nossas aulas síncronas, né, essas aulas que a gente vai estar aqui se encontrando, elas vão ter duração de 2 horas. Mas eu não quero... Então, durante essas 2 horas,
eu pensei da gente fazer esse sistema, essa metodologia, digamos assim. Eu estar falando por uns 15 minutos, abrir para perguntas e questionamentos e colocações de vocês, depois voltar a falar 15 minutos, então a gente ficar meio que picando a aula, para não ficar só uma exposição da minha parte, né? E deixar um tempo final também, caso surja algum tipo de debate, algum tipo de discussão, para que a gente possa conversar mais sobre algum assunto que seja de maior interesse de vocês. Eu não quero que essas aulas tenham 2 horas de duração só por obrigação, né? Eu acho que 2 horas é um período assim. Eu confesso a vocês que 2 horas é o período máximo que eu pessoalmente consigo ficar ligado na internet sem parar. Quando vai passando de 2 horas que a gente está ligado na internet numa única atividade, eu, pelo menos, vou perdendo a capacidade de estar concentrado e a capacidade de entender direito as coisas que estão acontecendo numa situação virtual. Então, na verdade, eu não queria que a gente tivesse a obrigação de estar essas 2 horas juntos o tempo inteiro. Se for um assunto que vocês estiverem achando interessante e a gente tiver disposição de estar conversando sobre ele, a gente vai levando até chegar às 2 horas. Se vocês acharem, se o assunto for um assunto que já esgotou, né? Ou se a gente não tiver num dia bom para a gente estar discutindo aquele determinado assunto, a gente termina a aula antes também, não tem eu não tenho muito grilo com isso, não tem muito problema da gente estar parando a aula porque o assunto esgotou, por exemplo. Eu acho que essa tem sido um pouco a minha maneira de pensar e de agir durante essa pandemia, que é a gente se conectar, a gente estar ligado com aquilo que nos move, né? Com aquilo que nos impulsiona, a gente está fazendo coisas que nos agradem, que nos instiguem. Nesse momento, acho que é o que a gente está precisando. Então, se a aula der para a gente levar por 2 horas, porque o assunto está interessante, a gente leva, senão a gente para. Aí, dizendo isso, nessa ideia de a gente ficar revezando a voz aqui na aula, não ficar uma coisa só expositiva da minha parte, eu expor para vocês uma determinada coisa, mas vocês também conversarem, mas dizendo isso, eu queria dizer assim que eu vou me comprometer, eu me comprometo com vocês a tentar fazer o melhor que eu puder com relação a essa aula, né? Eu vou estudar os assuntos que eles vão estar que vão estar em pauta, eu vou me dedicar para a aula, eu vou me dedicar para tentar fazer com que essas nossas aulas sejam algo mais bacana possível, né? Algo pedagógico, educativo, né? No melhor sentido, no sentido mais positivo, no melhor sentido que possa ter a ideia de pedagogia e de educação, né? Essa ideia de uma educação não bancária, né? Como o Paulo Freire dizia, que não é eu chegar aqui e despejar para vocês um conhecimento, mas muito pelo contrário, a gente ter uma relação aqui de mão dupla, em que, ao mesmo tempo em que a gente está aprendendo, a gente também está ensinando. Então, é uma coisa que a ideia da gente estar fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo, ensinar e aprender, né? Eu fico pensando que para a gente fazer isso, para que a gente possa se aproximar, ou pelo menos para que essa relação possa dar certo, eu fico pensando que a participação de vocês nessas aulas, ela talvez tenha que ser até mais ativa do que ela é numa sala de aula presencial, uma sala de aula contígua, né? De que maneira que é a participação, eu ainda não sei, é algo que a gente ainda vai ter que descobrir, mas quando eu falo que é uma participação mais ativa, né, mais propositivo, que eu fico pensando muito é o seguinte: numa sala de aula, quando a gente está falando, numa sala de aula, né, dando uma aula, numa sala de aula normal, tradicional, presencial, etc. e tal, tudo rimando, né? Enfim. Às vezes,
nós como alunos, né, como estudantes, a gente pode intervir de vez em quando com pequenas perguntas, que são perguntas que vão dinamizando a aula. E no meio virtual, às vezes, isso não acontece muito, né? Isso, na verdade, as intervenções pontuais nesse meio virtual, às vezes, elas desdinamizam, digamos assim, né? Elas interrompem uma dinâmica, elas fragmentam uma dinâmica de apresentação. Então, é por isso que eu fico pensando da gente fazer esses blocos de 15 minutos de fala e permitir com que vocês falem o que vocês quiserem, para que essa intervenção de vocês seja valorizada. Então, eu solicito também que vocês, quando vocês fizerem uma intervenção, né, que vocês também valorizem essa intervenção de vocês. Quer dizer, que vocês possam trazer algum tipo de reflexão para a aula, né, de contribuição para a aula, para a gente não ter uma coisa só de uma intervenção que quebre uma dinâmica de aula. Mas eu estou falando tudo isso, na verdade, não sei exatamente de que maneira que vai funcionar ainda, é uma coisa meio experimental, estou apenas colocando para vocês impressões que eu tenho sobre essas vivências que a gente vem tendo durante a pandemia, do que é participar de aulas síncronas como essa que a gente está fazendo, e que a gente vai ter que estar descobrindo no decorrer da nossa disciplina, né? Aí, obviamente, a gente tem que ter bom senso também com relação àquilo que a gente está falando, a quantidade de tempo que a gente vai estar usando de fala para entender que existem outras pessoas que podem estar querendo participar, outras pessoas que podem estar querendo falar, então, para a gente ouvir todo mundo, né, a gente ter bom senso com essa coisa da utilização do tempo. Uma coisa que acontece aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui, para mim estão atrasados 20 mensagens que estavam aqui no chat, e aí era uma coisa que eu queria falar com vocês, que é isso, assim, eu vou confessar a vocês que eu tenho extrema dificuldade em acompanhar uma conversa pelo vídeo, e, ao mesmo tempo, acompanhar uma conversa por escrito. Eu só consigo voltar minha atenção para uma das coisas, eu não consigo voltar a atenção para as duas ao mesmo tempo. Então, no momento que eu estou falando aqui com vocês no vídeo, eu não tenho a menor ideia do que vocês estão conversando no chat. Então, para mim, é muito difícil conseguir acompanhar se vocês iniciarem um debate no chat, diferente do debate que a gente estiver falando aqui no microfone e na câmera, eu vou ter dificuldade de entender o que vai estar acontecendo. Então, às vezes, eu fico pensando se vocês não podem, de repente, a gente poder ter uma espécie de um organizador dessa conversa escrita no chat. Então, perguntas que estão sendo feitas, colocações que estão sendo feitas no chat, não só dúvidas, né, mas colocações mesmo, opiniões que vocês queiram dar sobre a matéria, sobre o que está sendo discutido, mas vocês não queiram falar efetivamente para a câmera, não queiram falar efetivamente no microfone, usar o audiovisual, mas usar o chat por escrito, vocês fiquem com a liberdade de usá-lo, mas, ao mesmo tempo, entender o seguinte, talvez a gente precise de alguém que vá ser o organizador dessa conversa do chat, porque eu, particularmente, não tenho a dinâmica de acompanhar essas duas coisas ao mesmo tempo, o chat e essa aula aqui audiovisual mesmo. Aí eu estou ouvindo um monte de plim, plim, e fico vendo, por exemplo, que as pessoas estão conversando no chat. Então, essa dificuldade que eu tenho um pouco de acompanhar. Bom, eu queria iniciar agora uma conversa com vocês sobre a disciplina especificamente Laboratório de Teatro Multimediático. Para a gente fazer essa conversa sobre o laboratório, especificamente sobre a disciplina Laboratório de Teatro Multimediático, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é se tem algum de vocês que ainda não acessou o Minhofop, se ainda não acessou o Moodle presencial, o Moodle que vocês vão usar, que eu vou usar para poder dar as aulas.
Todo mundo está sabendo que através da plataforma Moodle, todo mundo tem acesso ao Moodle, todo mundo já acessou alguma vez o Moodle, alguém ainda não acessou, como é que é isso aí para vocês? Eu ainda não acessei, não. Mas eu tô ligada onde que é, mais ou menos. Vou olhar depois. Mais alguém não acessou o Moodle, como é que é? Ernesto, Ah, no Moodle você vai estar postando os vídeos e outros materiais, é isso? então, é o que eu vou apresentar agora, o Moodle. Então, a primeira coisa que eu queria saber é se vocês já acessaram o Moodle. Alguém não acessou o Moodle, nunca entrou no Moodle, nunca viu a plataforma, como é que é? Então, todo mundo já acessou o Moodle. Então, estou vendo já que ninguém falou assim, eu nunca acessei, todo mundo acessou, então acho ótimo, né, todo mundo ter acessado. Eu não sei exatamente como é que é o acesso de vocês no Moodle, porque até onde eu entendo, a plataforma Moodle e essa plataforma, o MinUFOP, ele é diferente para vocês do que é para os professores, né, quem é professor ou professora, me parece que tem uma outra forma de acesso, uma outra um outro formato de acesso, e eu não sei se é o mesmo acesso que vocês, como estudantes, têm ao Moodle. Mas eu tenho uma forma minha de acessar. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem de como é que é a plataforma. Então, vou ver primeiro se eu consigo transmitir para vocês essa... Não, não é isso. Bom, vou transmitir para vocês a tela inteira, então, para ver se a gente consegue, se eu consigo mostrar aqui para vocês. Vocês estão vendo minha tela aí ou não? Sim. Sim! Sim! Vocês estão vendo agora uma tela aí, CEAD, Universidade Federal de Ouro Preto, essas coisas assim ou não? Sim. Sim! Sim, ótimo. É o seguinte. Então, como eu estou dizendo para vocês, eu não sei se o formato que vocês têm acesso no Moodle é exatamente igual ao meu que eu estou vendo aqui, porque o meu é o acesso de professor. Então, não sei se é a mesma coisa que vocês vão ter. Mas se vocês chegarem lá, vocês vão ver algo mais ou menos como isso aí que está na tela de vocês. É isso mesmo, eu estou aqui com o meu aberto, é bem parecido. Ótimo, vocês podem estar, de repente, vendo aqui ó, esse bloco de notas, ou não vendo o bloco de notas, eu prefiro não ver o bloco de notas. Então, o que acontece? Essa aqui vai ser nossa plataforma, que, na verdade, é quase como se fosse o programa da disciplina, né? A gente vai estar meio que seguindo como é que a disciplina vai funcionar a partir dessa plataforma que está aqui. Então, vou apresentar o curso para vocês nessa plataforma que vocês estão vendo. Essa aula 1, que é a próxima aula que a gente vai ter, a aula síncrona, ela está programada, então, para o dia 24 de agosto, agora, na nossa próxima segunda-feira. Sim, uma primeira coisa... Dia 24 é hoje, né? Oi? Dia Sim, 24 é hoje. Obviamente, 24 é hoje. Quem falou que é na próxima segunda? Vocês estão loucos, é isso mesmo. Então, é o seguinte, essa nossa primeira aula, hoje, dia 24 de agosto, que é exatamente a apresentação da disciplina. Como vocês podem ver, a única pauta de discussão que eu estou colocando aqui é a apresentação da disciplina e o processo de avaliação. São as duas únicas pautas para a gente conversar hoje. Não tem muita outra, eu não tenho outra pretensão com relação à aula de hoje, a não ser essa. Na aula 2, que vai ser no dia 31 de agosto, a gente vai começar efetivamente a disciplina. Vocês receberam o programa da disciplina? Como é que é? Ou não receberam? Vocês não têm noção de quais são as aulas? A gente recebeu.
Recebeu, Tá, recebeu. ótimo. Eu não recebi não, mas deve ser porque eu fiz minha matrícula hoje, né? Pode crer, eu também acho, Gustavo. Então, o que Mas, acontece... Pode dizer, pode dizer. rapidamente, Gustavo, a gente disponibilizou lá no grupo do DEART, do WhatsApp. Então, certamente tá lá, é só você. O programa da disciplina? Uhum. Então, De fechou. todas as Bom, de qualquer maneira, Gustavo, se você acessar o Moodle, você vai encontrar exatamente isso que eu estou apresentando aqui, que é o programa da disciplina. Então, no dia 31 de agosto, nossa aula 2, a gente vai fazer uma primeira conversa, que é a tecnologia e seu emprego no teatro. Então, aqui a ideia é a gente começar a conversar sobre tecnologia, sobre o significado da tecnologia, sobre o que é tecnologia, e qual tipo de relação que essa tecnologia pode manter com o teatro, né? Aqui eu fiz uma pequena... eu destrinchei um pouco mais como é que o programa da disciplina, para que em tópicos, para vocês terem uma ideia do que a gente vai fazer em cada dia. Eu ainda não terminei de fazer todo o Moodle. À medida que as aulas forem caminhando, eu vou terminar de construir o Moodle, mas tem algumas coisas que eu já fiz aqui no Moodle, e que quando vocês entrarem no Moodle para poder dar uma olhada nele, vocês vão ver isso, né? Então, nesse dia 31 de agosto, a gente vai ter a tecnologia e seu emprego no teatro. Vocês podem ver aí que eu subdividi o tema, né? Então, a gente vai primeiro conversar sobre a ideia de tekné e ars na antiguidade, ali na Grécia e em Roma. Depois a gente vai conversar sobre o que é a tecnologia contemporânea, né? O que é essa tecnologia moderna, digamos assim, que vai depois ser utilizada no teatro. Vocês podem ver aí que eu fiz uma série de temas para a gente conversar, né? Palco antigo, nascimento da tecnologia, palco renascentista, palco italiano, revolução industrial, palco elétrico, que eu estou chamando de palco elétrico, que a partir dessa tecnologia da revolução industrial, né? E, enfim, a ideia é um pouco a gente conversar sobre o que é a tecnologia, como ela funciona, como pensar a tecnologia atualmente. Vocês vão ver aqui no Moodle, quem for lá dar uma olhada, vocês vão ver que eu botei algumas coisas para a gente assistir como preparação para a aula. Então, a ideia, por exemplo, eu estou sugerindo esse vídeo aqui, que é um vídeo que está no YouTube. A gente coloca aqui um link para vocês assistirem. Se o Moodle de vocês for realmente igual ao meu, vocês podem clicar aqui em cima e ele vai abrir uma janela e vocês vão poder assistir a esse vídeo aqui, mas ele é um vídeo que está no YouTube, tá? Com relação a essa primeira aula que a gente vai ter aqui, que é a aula do dia 31 de agosto, então, eu peço a vocês que vocês assistam esse vídeo para que a gente possa ter essa primeira aula. Daqui a pouco eu volto a falar nessa aula 2, na verdade, que é no dia 31 de agosto. Essa aula 3, que é mídia e qual sua relação com o teatro, eu gostaria que uma das coisas que a gente precisa fazer hoje, antes da gente encerrar a aula, é decidir qual vai ser o dia dessa aula. Porque essa aula estava marcada para ser no dia 7, que é um feriado. Então, a gente tem que decidir qual vai ser o dia que a gente vai colocar essa aula, de preferência nessa semana. Quem não puder estar sincronamente na aula, depois assiste ela gravada, mas a gente precisa recombinar que dia que cairia, porque está caindo, a segunda-feira é um feriado, né, nesse dia, que seria a aula 3. Então, a aula 3 vai ser sobre mídia, qual a sua relação com o teatro. Então, a discussão já não é mais especificamente sobre tecnologia, ou conceito de tecnologia, mas sobre uma coisa mais específica, que é a mídia, né, o conceito de mídia. O que é mídia, né? E qual a relação que a mídia mantém com o teatro. E aí a gente vai conversar sobre mídias audiovisuais em geral, a gente vai falar sobre pintura, fotografia, cinema, vídeo, e as transformações que o teatro teve a partir dessas mídias. Estou sugerindo também aqui um vídeo para ser assistido, um vídeo que
Eu pretendo, assim, a cada aula falar para vocês sobre o que é o vídeo e a gente poder, para vocês terem um pouco de ideia, à medida que as aulas forem caminhando, o que vocês vão estar assistindo na próxima aula. Mas esse aqui também tem um vídeo, estou também sugerindo para vocês um vídeo para assistir como preparação da aula, né? Esses vídeos que eu estou colocando são sempre para preparar a aula, eles não são para a gente assistir depois da aula, mas são para a gente assistir antes da aula, como uma forma de complementar a aula, de preparar a aula. Aula 4, dia 14 de setembro, experiências históricas. E aí a ideia da gente conversar sobre algumas experiências históricas que são marcantes dessa relação entre teatro e tecnologia. Então, a gente conversar especificamente sobre o Meyerhold, o Piscator e o Svoboda, que são 3 realizadores de teatro que fizeram um uso intenso da tecnologia e são, digamos assim, os precursores do uso da tecnologia audiovisual, particularmente do cinema, no teatro. Então, isso é dia 14 de setembro. Dia 21 de setembro, a gente vai para a aula 5, que é uma aula que o tema dela é do cinema ao vídeo, experimentações performáticas no teatro. Então, a ideia é da gente conversar sobre essa nova linguagem que surgiu, que é a linguagem do vídeo. A ideia aqui é o entendimento de que é uma linguagem diferente da linguagem do cinema. Vídeo seria uma linguagem, o cinema seria outra. Então, aqui é a gente discutir especificamente sobre a linguagem do vídeo, o que ela tem de diferente da linguagem do cinema, e a gente conversar sobre algumas outras experiências que estão diretamente ligadas a esse formato do vídeo. Então, eu estou colocando aqui alguns exemplos, como, por exemplo, a Marianne Weems, a Elisabeth Lecomte, René Poleste, são algumas figuras que a gente vai estar vendo nessa aula. E também aqui um vídeo sugerindo, um vídeo que fala sobre essa relação entre teatro e tecnologia, para vocês estarem assistindo de preparação. 28 de setembro, a 6ª aula, seria multimídia no teatro contemporâneo, quer dizer, além desses vídeos que estão aqui na aula de 21 de setembro, a gente falar sobre outras experiências que são ainda mais recentes de utilização dessa relação com a tecnologia, dessa relação com o audiovisual. Como vocês podem ver, nessa aula do dia 28 de setembro, eu ainda não destrinchei o que vai ser ela, mas à medida que as nossas aulas estão encaminhando, eu vou mudar isso no Moodle e a gente vai eu vou estar destrinchando para vocês entenderem melhor o que é. No dia 5 de outubro, que é a aula 7, a minha ideia é a gente conversar sobre o que é laboratório, né? A gente tem essa palavra no teatro que se usa muito, que é laboratório teatral. Vamos fazer um laboratório teatral e tudo. Então, a palavra laboratório tem algo a ver com a questão da tecnologia, tem a ver com a questão da técnica e da ciência. Então, pensei que seria uma aula interessante da gente conversar sobre que relação tem essa ideia de um laboratório no teatro com a tecnologia, né? Também tem um vídeo aqui sugerido para vocês e eu vou destrinchar o tema mais para frente. Dia 12 de outubro, que é a aula 8, aí a gente vai falar sobre uma coisa que é o debate de ponta que está havendo atualmente nessa área de tecnologia, que é a 4ª revolução tecnológica, que é um debate que é uma forma de entender a tecnologia, ou uma nova onda da tecnologia, uma nova revolução tecnológica que está acontecendo nesse momento, que a gente ainda não sabe direito o que é, mas a ideia é a gente conversar sobre isso, quem é que está falando sobre isso, o que tem por trás disso, ou pela frente disso, e qual a relação possível dessa ideia de 4ª revolução tecnológica com o teatro, de que maneira que a gente faz teatro. Então, estou colocando aqui poeticamente essa ideia de 4ª revolução tecnológica e o artesanato teatral. Aí, para essa aqui, eu coloquei uma série de vídeos, porque eles são vídeos mais curtos, então eu coloquei 3 vídeos para a gente ver. E no dia 19 de outubro é o dia para quem ficar de exame especial. Tá? Então, é um pouco essa a programação da nossa disciplina. Então, dito isso, eu queria saber
se vocês querem dizer alguma coisa. Está aberto aí para vocês falarem alguma coisa. Não, tem 20 coisas no chat, eu não sei nem o que está aqui no chat, viu, gente? Eu vou resumir o chat para você, que são a maioria das pessoas falando que por a gente pode ser no dia do feriado mesmo, a aula, já que a gente está de quarentena mesmo. Aí ninguém se opôs a isso. Então, ninguém se opôs a gente manter no dia 7 que vai ser, que vai cair... Na segunda-feira mesmo. Na segunda-feira, 7 de setembro. Ué, se vocês quiserem manter, eu mantenho, então. Dia 7 de setembro a gente mantém a aula. Aí eu vou mudar lá no Moodle pra gente... eu acho que tem que falar agora. E outra coisa, dia 12 de outubro é feriado também. Bom, acho que está aprovado por unanimidade. Dia 12 de outubro é feriado de quê, gente? 12 de outubro... Dia das Crianças. Dia das Crianças. Como assim, cara? É que eu deixei de ser criança. Acho que é Nossa Senhora da Aparecida. É o dia mais esperado do ano por mim. Pode crer. Não, aqui a Júlia está falando que é Nossa Senhora da Aparecida, cara. Não é? Eu acho que ela tá... Não é dia de Nossa Senhora da Aparecida? É dos dois. Nada impede que ela seja criança. Eu acho que é. Então, gente, mais alguma coisa? Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Eu tenho uma pergunta. Vai lá, Júlia. Tá. Pode falar, Julinho. Como é que a gente vai ser avaliado? Vai ter alguma coisa? Tipo, trabalhos que a gente vai fazer? Não sei. Deixa eu abrir aqui o plano do laboratório para a gente poder conversar sobre isso. Alguma outra questão, gente? Tirando essa da Júlia? Eu queria falar, só comentar que eu achei que ficou muito bom o Moodle que você fez aqui. Acho que foi a primeira vez que alguém usou o Moodle tão bem assim. Na verdade, acho que é a primeira vez que eu vejo algum professor usando o Moodle, né? A gente está sendo meio obrigado a isso. E eu queria parabenizar mesmo, eu achei que ficou muito bom. O Ernesto, ele é multimediático. Não, acho massa, mas é a primeira vez que eu estou fazendo também. Eu nunca tinha, não tinha usado antes. E é isso, também estou aprendendo, né? Vai lá, Eu tinha uma pergunta também. Na verdade, tinha mais de uma. Primeiro, eu queria saber, o chat, ele também é gravado? Não, né? O chat, ele... Não sei, para ser sincero. Porque, assim, eu acho que, como a gente já está usando, podia usar o chat mais para comentários rápidos, assim, que quando tiver alguma coisa realmente importante para falar, a gente fala aqui, entendeu? Para você também não ter que ficar colocando sua atenção no chat, assim. Ou então a gente fazer isso que foi feito agora, quer dizer, alguém fazer um resumo de como é que está o chat, das principais discussões do chat, e a gente... O chat não é gravado. Mas, na verdade... Ele só grava a linha então, de quem está falando, assim. Mas a minha pergunta, na verdade, era porque em relação, tipo, às disciplinas. Porque como a gente está no período letivo especial, o tempo é menor, né? Tipo, do tempo das disciplinas. Não é igual, normalmente a gente tem no semestre. E aí eu queria saber, tipo, mais você como professor, se isso não vai prejudicar, tipo, as disciplinas que muitas a gente já tinha como obrigatória, né? Essa sua disciplina, eu não sei se ela já existia ou se você criou especialmente para esse período, mas se isso não vai prejudicar, tipo, se a gente vai conseguir usar o tempo para poder tirar proveito realmente disso, não só colocar no nosso currículo. Eu vou fazer o seguinte, como a Júlia tinha falado sobre essa questão da gente conversar sobre a avaliação. A gente vai deixar isso para depois e vamos primeiro tratar dessa questão aqui que a Lorena tá colocando para a gente. Beleza. Hã? Quem falou beleza? Eu falei beleza, só. Tá bom. Olha, o que acontece? A primeira coisa, uma primeira forma de responder isso é para dizer o seguinte, eu achei muito difícil de fazer a programação dessa aula. Porque a verdade é o seguinte, essa aula, ela foi imaginada, ela foi pensada, original. Primeiro que ela é uma aula
voltada, ela é uma aula do currículo de licenciatura, né? Da área de licenciatura, e do currículo novo de licenciatura. Então, é por isso que na hora que ela foi aberta, teve uma confusão, na verdade, passei por um período assim, bem chateado com o PLE, com o período letivo especial, porque eu imaginava que o período letivo especial ia ser uma coisa muito diferente disso que o PLE está sendo, né? Depois que eu percebi o que as outras pessoas entendiam do que ia ser o período letivo especial, já tinha passado e eu não tinha mais como voltar atrás nas minhas colocações, nas minas defesas sobre o que devia ser o PLE, porque eu imaginava algo que fosse uma universidade aberta, uma espécie de uma universidade aberta. Eu achava que era o momento da gente experimentar algo como uma ágora virtual, assim, sabe? Uma praça virtual de encontros em que a gente pudesse falar sobre teatro, sobre diversos temas de teatro. Então, eu achava que não deveria nem ter um tema fixo, né, para a gente fazer, mas teria uma circulação de temas diferentes a partir uma construção de aulas a partir dos temas que fossem sugeridos, tanto por estudantes quanto por professores, mas que fosse uma livre circulação desses temas, né? Então, aí eu percebi que a maior parte das pessoas entendia isso de uma maneira diferente da minha, já tinha passado, não dava mais para conversar, para rediscutir essa questão. Quando essa disciplina, como eu estava dizendo, ela foi pensada para ser um laboratório mesmo. Ela foi pensada para ser para a área de licenciatura, então é por isso que na hora de vocês fazerem matrícula, vocês não tinham acesso, a maior parte de vocês não tinha acesso, só tinha acesso quem fazia licenciatura e que estava no primeiro semestre. Então foi um negócio assim terrível, imagina, porque que eu imaginava que eu queria que fosse uma universidade aberta, um negócio que não tivesse nem inscrição, nem matrícula. E aí, na hora que eu fui ver, eu propus uma disciplina que só podia se matricular o primeiro semestre da licenciatura. Então, eu fiquei muito chateado com isso. E se fosse para o novo currículo, né, se a gente tivesse normal e fosse para o novo currículo, não seriam pessoas do primeiro período da licenciatura, né? Teria que esperar chegar em outro período ou seria logo o primeiro mesmo? Não, é porque a forma como está se organizando o currículo novo da licenciatura, ele é muito diferente do currículo antigo, né? Então, o currículo novo da licenciatura, você tem, durante o primeiro ano, você tem uma coisa mais fixa, que é como se fosse uma espécie de uma montagem teatral. Então, esse laboratório, ele seria do terceiro semestre para frente, digamos assim, do segundo ano para frente. Então, de fato, quem é da licenciatura não vai ter essa disciplina no primeiro semestre, ela não seria do primeiro semestre. É isso que você estava perguntando, Raquel? É isso mesmo, que daí eu achei estranho, né? Tipo, agora só abre para o primeiro, mas a galera do primeiro tem outras matérias para fazer do primeiro período, né? Exatamente, mas é porque a ideia é exatamente de como ela é uma matéria que é do currículo novo da licenciatura, ela não estava aberta para o resto Mas aí acabou que o Aguinaldo resolveu para mim, né? Eu fiquei conversando muito com o Aguinaldo, falando assim, pô, Aguinaldo, que sacanagem, né? Isso que estão falando. Obviamente não sacanagem do Aguinaldo, mas uma sacanagem desse entendimento do que é o PLE, né? Porque eu entendia outra coisa, e eu resolvi propor uma disciplina que eu acho que dialoga com esse momento que a gente está vivendo, como vocês mesmos estão falando, essa ideia da mediação tecnológica para a gente poder fazer teatro, é algo que, na minha opinião, tem a ver com essa disciplina, então a gente poder conversar sobre isso nessa aula, e aí na hora que eu vejo, poucas pessoas podiam ter acesso a ela. Mas, enfim, deixa eu voltar aqui à linha de raciocínio. Então, quando eu pensei essa disciplina era para ser um laboratório mesmo, era para ser uma coisa muito prática. A ideia da disciplina era a gente ir para uma sala prática, uma dessas salas práticas que a gente tem lá no DEART, a gente monta equipamentos, câmeras de vídeo, microfones, liga isso em computadores, quer dizer, a gente cria ali um aparato, né, um aparelho audiovisual para a gente ficar experimentando teatro com esses aparelhos. Então, a ideia da disciplina ela foi pensada para ser um laboratório prático, né, para ser uma coisa prática. Então, o que a gente está fazendo aqui é uma adaptação meio radical
dessa proposta original da disciplina para uma situação de internet. Então, essa pergunta, tipo assim, se vai perder alguma coisa, se não vai perder alguma coisa, dessa disciplina, imagina que era para ser uma disciplina prática e ela está sendo transformada para uma disciplina teórica, ela tem perdas no sentido de que a gente não vai conseguir fazer as experimentações práticas que ela poderia proporcionar, mas ela tem um ganho que a gente vai fazer uma discussão teórica sobre essa questão, vamos ver algumas experiências que certamente a gente não faria essa discussão, a gente não veria todas essas experiências numa situação do laboratório acontecendo do jeito que deveria acontecer, da maneira como ela foi pensada originalmente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Como é que é? Mas aí a gente vai Eu ter tenho uma algum... dúvida, eu posso falar? Pode falar, Marina, depois eu falo. Não, pode ir, é porque o meu tá atrasado, pode ir. Não, tá. Eu queria perguntar se a gente teria alguma prática nisso, né? Da gente aqui em nossas casas e utilizando dos celulares, fazer gravações, se vai ter algum momento prático também da disciplina. Tônia, eu não tinha pensado nesse sentido de fazer uma coisa prática, não. Eu tinha pensado, eu acabei elaborando uma coisa bem teórica, assim, né? Uma adaptação feita para fazer uma coisa teórica. Agora, nós podemos repensar a disciplina. Como eu estou dizendo, na minha opinião, está tudo muito, muito aberto para a gente poder repensar o que a gente pode fazer. Inclusive, essa conversa que a Júlia colocou sobre como é que vai ser a avaliação, era algo que eu estava pensando muito nisso, sobre se a gente não poderia fazer a avaliação em formato de vídeo, por exemplo, né, ao invés de fazer uma coisa que seria prova, por exemplo, né, fazer uma prova, uma série de perguntas para vocês responderem coisas que foram colocadas na disciplina, mas talvez a gente fazer vídeos como resultado da disciplina. Mas nós podemos repensar essa ideia de fazer vídeo, que a Tônia está colocando. Se for um consenso, se for uma coisa que todo mundo está a fim de fazer, dá para a gente repensar. Eu gosto dessa ideia de vídeo, talvez não sendo, tipo assim, uma coisa, tipo, super profissional e tal, igual, tipo, no DEART a gente ia ter mais essa possibilidade, mas, sei lá, de teste mesmo, sabe? De processo, eu acho legal. Ô, Ernesto, aqui no chat está todo mundo falando que acha massa a ideia de ser uma coisa, um produto prático, assim, acho que vídeo, né? Todo mundo gosta da ideia do vídeo. E eu acho que a gente podia super fazer isso. Inclusive, eu tinha, assim, uma convicção muito certa de que a gente ia produzir algo, assim. Quando você falou que não tinha pensado nisso, eu fiquei meio chocado. Mas repense isso, repensa com carinho, acho que a gente super pode produzir coisas. Eu também fui na do Gustavo, eu também achei que fosse uma disciplina um pouco mais prática. A cara dele falou, putz, esses guris que eu preparei a disciplina, eles vêm com ideia de fazer vídeo. Que é prática de todo jeito, não tem jeito. Não, nós podemos fazer uma coisa prática. O negócio é que é isso que eu estou dizendo. Eu não sei fazer prática sem a gente estar na mesma sala, entendeu? A maneira como você fazer essa ideia do teatro multimediático é exatamente uma discussão da relação entre o que é virtual e o que é presencial, né? O que é a presença corporal em relação à presença da imagem, por exemplo. Então, tipo assim, eu não sou um especialista de teatro por internet, digamos assim, né? Ou de teatro por vídeo. Nesse sentido é que eu não quis propor algo exatamente prático, porque, por exemplo, eu sei propor exercícios para vocês se a gente estivesse numa sala, diante de uma câmera e de um áudio, e a gente poder criar uma situação teatral com esses equipamentos. Eu saberia propor jogos para vocês com relação a isso, por exemplo. Mas eu não sei propor exatamente jogos virtuais desse jeito que a gente está fazendo. Então, se a gente quiser
pensar alguma coisa prática, para fazer alguma coisa prática nessa disciplina, vou ter que contar também com vocês de ideias do que a gente pode estar fazendo. É isso. Então, cara, eu acho muito legal essa ideia, porque, assim, falando por mim mesmo, eu tive muito interesse em me matricular nessa matéria, porque eu venho, né, daquela cultura do teatro, de que teatro é palco, né, que teatro é rua, é corpo a corpo, e para mim está sendo muito difícil, assim, esse processo de quarentena, de não estar na sala de aula junto com vocês, de não estar num grupo de teatro ativo, né, e aí eu acho que pode ser uma oportunidade, assim, para esse grupo mesmo que a gente está criando online, de tentar, né, fazer as aulas teóricas, né, minha proposta seria essa, e a partir das aulas teóricas a gente criar mesmo, deixar bem solta a criatividade, quem sabe não ser um produto no final até grupal, né, em que a gente possa fazer algo juntos mesmo à distância, não sei. A gente vai ter que tirar do fundo do baú mesmo. Eu acho que é uma questão mais de experimentar, sabe? Nada muito, tipo, engessado, nada muito, tipo assim, tem que ser assim, mas a gente experimentando e ver o que que dá certo. Eu não sei também quais são as provocações dos textos, das apresentações das aulas, né? Da aula 2, da aula 3, o que vai ser levantado a partir disso, mas certamente vai ter uma chave, né? Uma coisa que fale, pô, legal, posso pegar esse conceito aqui e tentar replicar numa experiência, num laboratório. E, de repente, eu não sei se o Moodle dá para fazer isso, porque eu usava outras plataformas, mas da gente ir juntando o material a cada aula. Isso também poderia ser uma coisa mais livre, né? Essa aula tem uma coisa que é interessante para eu testar, e aí eu testo, tem um produto interessante, deixo guardado, arquivado. E aí, em algum momento, a gente apresenta, né? O meu acho que ficou interessante, podemos apresentar nos 5 minutos finais da aula, alguma coisa nesse sentido. E aí teria um acervo assim, de material que a gente pudesse juntar também. Não sei o que você pensou. Vai lá, Júlia. Posso falar? Eu vejo também essa coisa da teoria uma coisa que não se separa muito da prática, né? Tipo, eu acho que mesmo que a matéria tenha sido pensada como algo teórico, ela pode... A gente pode ir expressando isso assim também, né? Tipo, de forma prática também. Foi basicamente o que todo mundo falou até agora, mas é isso assim, que eu queria dizer, que a prática não está muito separada da teoria, né? Então, a gente entender essas coisas assim na prática também ajuda na teoria. Beleza, gente. Gente, Perdão, vai lá. pessoal, a gente está passando por um momento que nenhum artista até hoje do nosso ramo passou. Eu acho que assim é uma oportunidade grandiosíssima para a gente de realmente a gente está sendo forçado a romper barreiras desde a existência do teatro, né? Então, assim, eu estou super animada com essa matéria, de verdade. Não, então, o que eu acho é isso, assim, se todo mundo tiver a fim de fazer uma coisa prática mesmo, de a gente produzir vídeos, por exemplo, que a gente possa, a partir desses vídeos, fazer uma discussão sobre o que seria teatro nessa situação, podemos repensar, inclusive, essa programação das aulas, para voltar para isso, entendeu? Então, eu me comprometo, então, a reprogramar algumas aulas. Eu acho que tem algumas aulas que são bacanas quer dizer,
Algumas aulas que podem fornecer material para um debate, para uma compreensão bacana sobre essa questão da relação do teatro com a tecnologia. E posso, inclusive, substituir algumas aulas, porque se a gente for fazer uma coisa virtual, acho que mereceria outras discussões também, não só essas que estão colocadas ali nessa programação inicial que eu fiz. Então, a gente refazer algumas aulas, ou repensar o tema de algumas aulas, para que a gente possa encaminhar para uma coisa mais prática. Então, vai lá, Raquel. Não, pode ir. Não sei se quando você fala assim, né, de repensar, eu não sei se precisa de repensar, de reformular. Eu acho que a gente pode pensar de uma maneira de complementar o que você já fez, sabe? Porque eu achei tão legal, assim, o jeito que você fez ali, os assuntos e tudo me interessa bastante. Então, eu acho que pode ser como uma cereja no bolo, sabe? A gente ter ali a aula teórica e no final a gente ter sempre uma ideiazinha de alguma produção que a gente pode fazer durante a semana, para na outra semana a gente postar num grupo de WhatsApp, alguma coisa assim, e a gente ir trocando experiências, não sei, é uma coisa que eu pensei aqui. Então, Raquel, porque aí o que eu acho é o seguinte, eu acho que toda essa programação aqui que eu fiz, inclusive os exemplos que eu estou querendo trazer para vocês, para que a gente veja, tipo, os exemplos, tem alguns exemplos que vale a pena a gente manter. Por exemplo, a gente vê o que o Meyerhold, o Piscator e o Svoboda fizeram lá no início do século XX, vale a pena, entendeu? Para a gente entender o que eles estavam fazendo e de que maneira que isso mudou radicalmente para o teatro contemporâneo. Eu acho que todos os exemplos que eu estou trazendo para vocês são exemplos muito interessantes de serem vistos. São exemplos mais contemporâneos, mais recentes e tudo mais. Só que eu acho que se for para a gente caminhar para essa coisa de fazer uma coisa em casa, através do vídeo, gravando no celular, e a gente criando um material audiovisual, aí eu acho que é o caso da gente trazer outras coisas também, né? Porque, como você estava dizendo, a Raquel estava dizendo, é um momento em que a gente está fazendo coisas que a gente nunca fez. Então, tem uma quantidade brutal de material sendo produzido de audiovisual na internet agora, que carece ainda de uma discussão, que carece de uma reflexão. Então, não tem ninguém as pessoas estão refletindo sobre o que está acontecendo, ao mesmo tempo que está acontecendo, né? Quer dizer, não é uma coisa que assim, nossa, existe uma experiência de teatro feito pela internet que a gente pode mobilizar essa experiência, essa reflexão, para que a gente possa fazer. A gente teria que pegar alguns exemplos, por exemplo, né? Pessoas que estão fazendo teatro pela internet agora, algumas experiências muito boas, e existe um pessoal que tá refletindo sobre isso, que talvez seja o caso de a gente trazer para cá, para a nossa conversa. Como, por exemplo, eu fico pensando, tem um cara na Argentina chamado Dubati, ou Dubati, eu não sei exatamente como é que seria o nome dele, Jorge Dubati, e que é um professor da universidade que ele pensa o teatro a partir do que ele chama de ato convivial. E aí o que ele está falando é que nesse momento da pandemia, que está sendo produzido muito teatro pela internet, ele está chamando de ato tecnovivial, que é o convívio através da tecnologia. Então, ele está formulando coisas sobre isso. Então, seria, por exemplo, o caso da gente mudar algumas coisas nas aulas para a gente ter acesso a essa discussão que esse cara está fazendo, por exemplo, né? Que é um professor da Argentina e que respeitadíssimo nessa discussão sobre teatro no mundo. E vale a pena a gente ver o que ele está falando, por exemplo. Vale a pena a gente ver outras experiências teatrais que estão sendo feitas nesse momento. Enfim, acho que eu falei demais. Alguém quer falar mais aí? A gente podia convidar alguém do Teatro do Tumulto para conversar com a gente. Eles estão super produzindo coisas aí. É uma brincadeira, mas é verdade.
Uai, Gustavo, é o Teatro Tumulto, mas também tem outros teatros fazendo. Acho que vale a pena falar com outros grupos também. Eu tenho uma dúvida, eu posso tirar uma dúvida? Tá tentando me escutar? Estamos escutando, Marina. É porque eu sou do 20.1, aí então, em teoria, eu teria essa aula posteriormente, né? O teatro, o nome dessa matéria que eu minha língua tava. Enfim, aí agora eu tô fazendo essa matéria, eu poderia, já que foi uma aula diferente, vai ser formulada da maneira diferente, eu vou poder fazer essa matéria depois? Deu para entender a minha pergunta? Não sei se eu fui clara. Não, deu para entender. Você tá querendo saber se você pode refazê-la depois, é isso? É. Mas, Marina, para ser sincero, entendi. Para ser sincero, eu não tenho a menor ideia. Como eu estava dizendo antes, esse período letivo especial é totalmente diferente daquilo que eu entendia que que ele deveria ser. Então, eu não sei te responder com sinceridade. Eu acho que é uma dúvida a ser tirada com o Aguinaldo, por exemplo, porque eu penso que é uma coisa e às vezes é outra. Assim, do meu ponto de vista, deveria ser uma matéria totalmente diferente, ou seja, as pessoas poderiam fazer ela agora, poderiam fazer ela depois, mas eu não sei, sinceramente, se o sistema da UFOP vai depois falar o seguinte: não, vocês não podem refazer a matéria que vocês já fizeram no PLE. Eu acho que, mesmo se não conseguir, talvez consiga como ouvinte, né? Igual algumas matérias que às vezes a gente pode participar, então, não sei. Às vezes rola um laboratório 2 aí pra gente também, do lutar. Mas, viu, eu queria voltar no assunto do prático ou não prático e tudo mais, porque eu acho importante, assim, né? Eu queria frisar mesmo que eu gostei bastante do material que você colocou lá. Eu acho que, inclusive, pensando nessa reflexão, né, sobre os tempos atuais que você está falando, é muito importante a gente ter referências antigas e atuais. Então, eu acho que a gente, né, voltando, falando de novo, acho que a gente podia complementar o que já está feito, sabe? Talvez dar só uma lapidada, não sei, para realmente não perder aquilo que você já estava planejando, sabe? Não, perfeito, gente. Eu já entendi aqui a necessidade de reformular um pouco essa programação. Eu acho que isso não tem problema nenhum. A gente reformula, eu vou reformular a programação, mantendo coisas que são bacanas, interessantes de serem vistas, e talvez deixando mais tempo para a gente poder pensar essa coisa prática, né? É isso. Ô, Ernesto, você não pensa na possibilidade de encontros extras na semana? Com a turma, ou parte da turma, não sei, para a gente pensar isso? De repente é uma possibilidade. Não, Gustavo, na verdade eu não penso não, porque a gente a vida continua acontecendo de outras maneiras também, né? Tipo, acho que a ideia da gente se programar para a gente estar presencialmente aqui na segunda-feira, durante 2 horas. Um detalhe também para vocês, gente, que é o seguinte: a UdeArte pensou em fazer uma programação de debates nas sextas-feiras, né? Eu não sei quem está sabendo. Vocês estão sabendo disso ou não? Nas sextas-feiras, os debates. Não! Eu vi que eles colocaram seminário, não foi? Alguma coisa assim? O seminário, exatamente. Bom, o que acontece? O UdeArte, os professores do UdeArte pensaram da gente ter, toda sexta-feira, a gente ter uma aula ou um debate, ou uma exposição, uma palestra de algum convidado sobre algum tema relacionado ao teatro. Então, foi feita uma programação, basicamente uma programação com pessoas que são estudantes de mestrado do nosso programa de pós-graduação, em artes cênicas que tem na UFOP, ex-alunos de lá, pessoas que se formaram lá e que vão fazer palestras. Então, eu sei que essa sexta-feira agora, que é a primeira,
é com o... Alguém viu a programação? Eu estou aqui tentando lembrar. Eu acho que é com o Clóvis, essa sexta-feira. Essa primeiro debate, acho que é com o Clóvis, que é um cara que está fazendo o pós-doutorado dele na nossa instituição, na nossa universidade. Ele é um crânio dessas questões da crítica teatral. Ele, na minha opinião, talvez ele seja o cara que mais conhece teatro, o teatro que é feito hoje em dia em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele certamente, na minha opinião, é o cara que mais conhece sobre isso e conhece coisas também do Brasil inteiro. Ele é convidado para debates em festivais internacionais, então ele frequenta tudo quanto é festival internacional que acontece no Brasil, esse cara tá. Então ele está muito ligado no teatro que é feito hoje em dia. Vai ser a palestra dele, vai ser a primeira, essa sexta-feira, e toda sexta-feira, até o final do período letivo especial, nós vamos ter debates. Então, a ideia minha, como a ideia dos outros professores, seria a gente ter essas 2 aulas aqui síncronas, assistir esses debates, eles também fariam parte da programação de vocês que estão entrando agora no PLE. Então, a ideia é um pouco vocês assistirem esses debates também nas sextas-feiras e, porventura, em algum momento, a gente trazer o que está sendo debatido lá para as nossas aulas, aproveitá-las de alguma maneira. O que eu penso, então, Gustavo, não é exatamente da gente ter horários extras, mas a gente poder ter formas de organização fora essa nossa sincronicidade aqui, para que a gente possa organizar determinadas coisas. Então, por exemplo, se a gente vai produzir um material audiovisual, talvez seja o caso da gente criar grupos de trabalho em que podemos pegar, por exemplo, 4 pessoas, eu não sei quantas pessoas estão matriculadas aqui no curso, são... Ixi, expirou aqui a minha sessão, eu tenho que entrar de novo. Eu não sei quantas pessoas estão matriculadas, mas a gente fazer grupos em que a gente possa dividir as pessoas e trabalhar em conjunto, em pequenos grupos, o que elas apresentariam, por exemplo, nessa de audiovisual. Na verdade, foi isso que eu quis dizer, eu me expressei mal. E aí, diante disso tudo aqui, eu acho que o que a gente pode fazer, essa pergunta que a Júlia tinha falado sobre o processo de avaliação, eu tinha pensado num processo avaliativo que tivesse três coisas diferentes, né? Eu pensei que a gente tivesse uma apresentação de seminário ou uma criação artística em vídeo relacionada ao conteúdo da disciplina. Então, o que acontece? Eu pensei de dividir grupos de pessoas que, em algum dia, fosse apresentar um seminário ou alguma criação artística relacionada ao conteúdo da disciplina. Isso valeria 2,5 pontos. A pessoa também, vocês teriam que produzir um texto reflexivo sobre algum assunto abordado na disciplina, valendo 2,5 pontos. E vocês fariam a análise de algum espetáculo. Essa análise poderia ser feita em vídeo ou ela poderia ser feita por escrito, de algum vídeo que vocês escolhessem ao longo das aulas. Quer dizer, desses vídeos que a gente veria, que eu mostraria para vocês nessa programação que vocês viram aqui, né, que eu coloquei para vocês, está programado a gente ver alguns vídeos sobre algumas montagens teatrais, então vocês produziriam alguma reflexão em vídeo ou escrito sobre essas coisas, sobre esses espetáculos que estariam em pauta. Diante dessa ideia de a gente produzir vídeo, eu pensei da gente colocar isso de alguma maneira dentro do próprio processo avaliativo, dentro das próprias atividades avaliativas, isso está de alguma maneira presente. Agora, eu gostaria de manter como atividades avaliativas que a gente tivesse algum texto reflexivo sobre algum assunto abordado na disciplina. Ou seja, vocês produzirem alguma coisa por escrito também sobre algum tema que a gente tiver aqui nessa disciplina. Pode ser assim, tipo, eu vou reformular também as atividades avaliativas, e na próxima aula, na segunda-feira, eu trago para vocês, mas a ideia de manter algum artigo reflexivo, algum texto por escrito, e também
produções audiovisuais que a gente vai montar no decorrer da disciplina. Pode ser isso? Sim. Aham. É engraçado, né, esse negócio do audiovisual, assim, porque é isso, né, numa sala de aula a gente só fala assim, mas aqui a gente tem que fazer sim, tipo aquelas coisas. É engraçado, eu ainda não sei fazer. A gente pode, de repente, colocar isso no chat, né? Tipo, sim, no chat. Ernesto, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Pode fazer, Lara. A questão dos seminários, eles não contam, da sexta-feira, eles não contam como frequência das aulas, não, né? Seria só um a mais e ganha certificado, né? Que nem a Tony falou. Exatamente, ganha certificado quem assistir às aulas. A gente está. Eu, particularmente, estou evitando fazer alguma coisa que seja assim, uma obrigação das pessoas estarem. Inclusive, essa própria aula que está aqui, ela vai estar depois disponível na internet. E quem não puder estar presente. Toda a ideia do PLE é você poder assistir a aula no momento em que você tiver condições de assistir, né? Então, na verdade, obrigatório não é obrigatório. Eu acho que não. Mas eu acho que são temas interessantes. Vocês receberam essa programação ou não? A gente não recebeu, mas ela está disponível no Instagram da pós-graduação, não é isso, Lô? Eu tenho até imagem no meu celular. Se alguém quiser que eu mande, me manda mensagem no WhatsApp, porque eu salvei ela. E aí tem o dia certinho, o horário e quem vai apresentar cada dia. De qualquer maneira, então, Lorena, eu vou também subir para o Moodle, eu vou subir essa programação também e vou colocar disponível lá no Moodle de alguma maneira para vocês essa programação, tá bom? Também. A programação com a temática de cada palestrante ainda não saiu, mas isso vai sair em breve. Não, a temática de cada palestrante saiu. Saiu? Ah, então eu não Saiu tipo assim, uma explicação sobre o que vai ser. Eu vou abrir aqui agora o WhatsApp e ver se eu acho essa programação, porque foi distribuído, pelo menos no grupo dos professores foi distribuído. Eu não sei por que não foi para vocês. Talvez eu não tenha checado ainda. No Insta ainda não rolou. Ó, eu vou fazer assim, vocês estão... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se eu compartilho de novo aqui a tela, só para vocês darem uma olhada na programação. Eu não conseguia compartilhar a tela agora, não. O Jonas mandou no chat aqui o link do Instagram do PPGAC. Não sei se todo mundo conseguiu abrir, mas a programação está aí. Porque a programação está aqui, eu estou vendo a programação aqui. Ah, é verdade, viu? Quem tinha falado que não tinha saído a programação, não tinha saído os temas? Quem que falou isso? Oi, Tony. Então, de fato, aqui eu estou vendo aqui, pelo visto, não saiu a programação, só os nomes das pessoas, né? É porque eu andei trocando ideia com algumas pessoas e então sei o tema delas. Eu achei que tinha saído o tema delas. Mas, enfim, tá só a programação aqui. Aqui a gente não tem como compartilhar isso, tem? Um documento? Não tem, né? Nesse Google Meets. Documento, só link. Pode crer. Eu acho que tem como colocar alguma coisa, porque aqui tem um espaço falando anexos, mas eu não sei exatamente o que é isso. Uai, para mim não aparece esse anexos, não. Onde? No chat? Não, é tipo, sabe, detalhes da reunião? Ah, ok. Aí tem um anexo, só que tá escrito anexo da Google Agenda, então deve ser outra coisa.
É outra coisa. Foi mal. Eu caí aqui agora, gente. Eu tentei anexar um negócio aí para vocês e saí de repente. Bom, gente, é isso. Mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? Querem colocar algum questionamento? Sei lá. Aquele silêncio, né? Enfim. Ô, Ernesto, obrigado por ter pensado essa disciplina, disponibilizado ela para a gente se matricular, e por ter corrido atrás para que outras pessoas, além do primeiro semestre, pudessem entrar, porque era a única disciplina que eu queria me matricular, e quando eu vi que não podia, eu fiquei bem triste, falei, caralho. Enfim, não ia fazer o PLE, aí hoje a Tuane mandou mensagem no grupo, assim, de manhã, quem quiser, manda um e-mail pro Agnaldo, e aí foi sucesso, estamos aí. Vai ser bonito. Massa. Ó, eu queria então terminar, não sei, alguém quer falar mais alguma coisa para eu poder terminar a aula? Não. Não. Então é o seguinte, vamos manter então para a próxima segunda-feira essa programação na segunda-feira, na próxima aula. A gente volta a conversar sobre de que maneira que vai ficar as aulas, né, diante dessa ideia da gente produzir vídeos durante as aulas, produzir efetivamente alguma coisa audiovisual, teatro e audiovisual durante essas nossas aulas. Eu vou reformular as aulas e na segunda-feira que vem ela já vai estar mais ou menos montada, vocês vão ter mais ou menos a ideia do que eu tive de ideia. Também levando em consideração que o nosso processo avaliativo vai ter um texto reflexivo e vai ter produção de vídeo. Tudo isso eu vou colocar no nosso Moodle em breve, durante essa semana. De toda maneira, eu gostaria que a gente mantivesse essa aula 2, que é do dia 31 de agosto, a tecnologia e seu emprego no teatro. E aí, sugiro a vocês, no Moodle vocês vão ver o vídeo que eu estou sugerindo para a gente assistir, para vocês assistirem o vídeo antes da aula, né? O vídeo ser preparação para a aula. Sugiro a vocês que vocês tirem um tempo para ver o vídeo, né? Porque ele é um vídeo, eu acho que ele é um vídeo bem bacana de ser assistido, dos vídeos que tem na internet sobre teatro. Os vídeos é um projeto do SESC, né, do SESC TV, chamado Teatro de Circunstância. E os vídeos, na minha opinião, são extremamente bem feitos, eles são bem produzidos, eles têm uma dinâmica interessante, a gente não é uma coisa chata de ser vista, mas são vídeos relativamente longos. Esse vídeo que eu estou propondo para vocês, acho que ele tem perto de 1 hora, mais ou menos. Ele não chega exatamente a 1 hora de vídeo, mas ele tem próximo a isso, ele tem uns 50 minutos. Em especial, a primeira parte do vídeo, vocês vão ver que ele tem 2 partes, mas em especial, a primeira parte do vídeo é a parte que eu gostaria que vocês assistissem. Então, são pelo menos 30 minutos aí de vídeo, ou seja, vocês assistirem de uma maneira que seja bacana para vocês, mas que vocês consigam dar atenção ao vídeo, né? Não é uma coisa assim tipo um vídeo para a gente ver no celular rapidinho. Tirem um tempo para vocês verem esse vídeo, senta num lugar tranquilo, com um café na mão, para vocês poderem pegar tudo que está no vídeo e trazerem coisas para a nossa aula a partir do vídeo. Beleza? Beleza. Eu só queria acrescentar que, tipo, você estava falando aqui, a Raquel estava falando dos feriados, que eu acho que nesse primeiro feriado do dia 7 a gente pode manter, né? Mas o feriado do dia 12 eu acho que está muito longe. Sei lá, a gente podia discutir mais perto do dia 12 de outubro, para ver se vai estar de boa para todo mundo. Massa, tranquilo, eu acho massa. Acho massa. Vamos fazer isso então. A gente volta a discutir o dia 12, mais próximo do dia 12, então. A gente levantou a questão aqui no chat de criar um grupo do WhatsApp. Se vocês acham que a ideia é válida e se todo mundo se compromete a não ficar mandando bom dia, boa tarde, boa noite no grupo.
Eu acho Esse- que é legal, assim, para pelo menos no período das aulas, tipo, acho que não vai matar ninguém, se tiver alguma coisa importante, que nem essa imagem que a gente pode compartilhar lá, e falar só coisas sobre a aula também, ainda mais se a gente for fazer a parte prática, né, de vídeo, eu acho que seria interessante, porque o WhatsApp, né, é um bom meio para poder mandar. Eu se topo você- também o WhatsApp. Era só... Ô, gente, eu comecei a usar também o Telegram esses tempos atrás, num curso que eu tô fazendo também online. Ele também é bem legal, não sei se todo mundo tem, se todo mundo topa, porque lá vai ficando as informações, né? As coisas salvas e tudo. Não sei se. Acho que nesse caso seria melhor o Zap, Kel. Porque já é uma plataforma que todo mundo usa, né? O Telegram, eu acho que uma galera não usa e seria mais uma ferramenta. Tá, alguém tem o eu te- telefone de todo mundo ou não? Como que a gente... Gustavo, tem uma coisa também que é o seguinte, gente, no próprio Moodle, a gente pode criar aqui grupos no Moodle. Eu acho que o Moodle não é o melhor lugar para a gente trocar ideia, porque eu acho que essa coisa do WhatsApp acaba sendo mais dinâmico, a gente já tem outra forma de fazer, mas no próprio Moodle a gente pode separar grupos, então se a ideia for criar grupos para fazer vídeos, por exemplo, a gente pode fazer essa divisão no próprio Moodle, mas não para mandar recados, mensagens assim, o Moodle não é bom, né? E aí é isso, o Gustavo estava falando sobre as coisas de como fazer efetivamente, criar efetivamente esse grupo, não é isso, Gustavo? Manda ver aí. Isso, como que a gente faz isso, gente? Alguém tem o telefone de todo mundo? Não sei. Tuane, de repente, que tá ali no grupo do The Art. Não sei se você tem esse controle. Todo mundo que tá aqui, eu acho que tá no grupo do The Art. E aí a gente consegue ver o número de todo mundo. É só colocar para ver a lista das pessoas que estão no grupo. Faltou só o número do Ernesto, né? Só colocar o número do Ernesto. É que nem a Marina falou, Um né? negócio legal. O que é? Que é o número do Ernesto? Desculpa. A gente só não tem seu número para criar o grupo. Uai, Júlia, você mesmo faz parte de um grupo comigo, a Tuane também. É verdade, Gustavo é verdade, eu esqueci. A Marina falou um negócio legal ali também, de alguém criar o grupo e depois fazer um convite, aqueles convites de entrar no grupo do WhatsApp. Então, beleza. Eu vou fazer o grupo, passo o link para Tuane. Tuane, você acha que é o caso de mandar o link do grupo de uma disciplina no grupo do The Art ou nada a ver? A gente vai espalhando no privado mesmo. Pode criar o grupo e me manda. Eu passo aqui para todo mundo. Ah, bom. Que é? O que foi? Ah, o Gustavo pode fazer isso, a Tuane não precisa fazer, ele tem acesso também, né? Não, eu acho só que não deveria Ah, colocar no verdade. grupo Verdade, do The aparece Art. no grupo. Acho só que o grupo do The Art poderia ser só para questões pertinentes ao departamento. Não, eu tinha esquecido que lá aparece todo mundo, é verdade. Eu vou buscar vocês lá daqui a pouquinho, nesse grupo do The Art. Perfeito. Posso pedir uma última coisa antes da gente encerrar? Eu queria saber se vocês não queriam abrir a câmera e a gente tirar uma foto para a gente poder guardar esse momento da primeira aula online do departamento. Vamos! Quem puder abrir aí a câmera, a gente tira um print agora. A gente é especial, a gente participou da primeira aula do departamento. A gente é. Mais alguém vai abrir a câmera para a gente poder tirar? Calma que ela não tá aparecendo. eu Não Ele sei tá se de capacete, Gustavo. Não, porque tem gente agora arrumando o cabelo, que nem eu. Você tem que falar já pra gente fazer. Ah, ela não tá aparecendo. Quem não está Tá aparecendo? aparecendo sim, tá aparecendo sim. Ó, para mim, a única pessoa que não está aparecendo é a Marina. Ah, Vamos tirar, atenção. Quem quiser tirar aí também, atenção. 1, 2, 3, vai! Eu acho que saiu, não tenho certeza. Depois eu vou ver aqui.
Porque eu não sei como faz isso aqui, gente. Isso é multimídia. Ah, peraí. Depois Peraí, tem que ir lá no pai. Gente, a Marina apareceu. Entra de novo aí, Raquel, pra gente tirar mais uma foto. Que agora a Marina apareceu. Atenção. Lá vai de novo. 1, 2, 3. Foi. Beleza. Deixa eu ver aqui agora se deu certo. Oi, amiga. Ah, deu certo. Gente, então é isso, ó. Vou encerrar aqui, então, agora a aula, tá? Segunda-feira que vem a gente se vê. Quem puder estar acompanhando na sexta-feira esse primeiro debate com o Clóvis, vai ser muito bacana. E, enfim, eu vou subir lá no nosso curso no Moodle a programação dos debates na sexta-feira. É isso. Obrigado por todo mundo. Quero dizer também agora no final que é muito bacana estar de volta, de alguma maneira, nas aulas e estar com vocês aí para a gente poder trocar ideia durante esse período da pandemia. Espero que as nossas aulas possam, de alguma maneira, fazer com que a gente supere, assim, passe por esse período da melhor maneira possível. Beleza, gente? Beleza, até mais. Tchau. Abração, gente. Tchau, até semana que vem. Beijo. gente! Tchau, gente. Tchau, Gustavo. A Raquel tá na Pangea.